Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Fred rompeu o silêncio e lançou um desafio que ecoou pelos corredores de Laranjeiras. É hora de mostrar quem manda. Quando o nome do maior artilheiro da história do clube é mencionado, o Maracanã estremece antes mesmo de o apito soar. A voz de Fred, imponente e carregada de autoridade, chega como um alerta para quem veste o manto tricolor. A batalha que se aproxima exigirá alma, coragem e precisão cirúrgica na frente do gol. O recado veio acompanhado de lembranças vívidas dos tempos de glória. Fred evocou as conquistas memoráveis, as viradas épicas e aquele sentimento de invencibilidade que marcou as campanhas inesquecíveis. Para ele, a chama tricolor não pode se apagar diante dos altos e baixos naturais de uma temporada longa como 2025. O que está em jogo não é só mais um triunfo, mas a preservação de uma identidade construída por gerações. Em meio a elogios à fervorosa torcida, Fred sugeriu que o elenco resgate a mentalidade vencedora que marcou o título da Libertadores em 2024. Quem veste a camisa do Flu carrega uma responsabilidade histórica, destacou. Trata-se de uma convocação direta aos veteranos, que conhecem bem o peso do escudo, e aos mais jovens, que ainda buscam gravar o próprio nome na galeria de heróis. O momento atual pede concentração máxima. No Campeonato Brasileiro Série A, o Fluminense figura na sexta posição, apenas 4 pontos atrás do líder. A campanha mostra equilíbrio, com vitórias essenciais, mas também alguns tropeços que deixaram escapar preciosos pontos em casa. O recado de Fred soou como um balde de água fria. Não haverá lugar para distrações no duelo que se avizinha. Na Copa Sul-Americana, o tricolor assegurou vaga direta nas oitavas de final, liderando com sobras o grupo que contou com adversários complicados. A excelência no torneio continental contrasta com a oscilação no brasileiro, mas Fred enfatizou que a consistência deve ser plena em todas as frentes. Não adianta brilhar na Sul-Americana e vacilar no Brasileirão, disparou. Já na Copa do Brasil, o clube encara o Internacional nas quartas de final. A disputa mata-mata reacende antigas rivalidades e exige frieza em momentos decisivos. Fred relembrou sua própria trajetória de superação em duelos eliminatórios e alertou: quem vacilar, paga caro. As palavras embalam a expectativa de uma série de confrontos que podem definir o rumo de toda a temporada. Para o próximo compromisso, marcado contra o Cruzeiro no Maracanã, o recado ressoa como um estupim. A Raposa ocupa a vice-liderança, e o embate promete ser um divisor de águas. Fred sublinhou que cada lance de bola parada, cada disputa no meio-campo e cada finalização contam como ouro numa partida de tamanha magnitude. Do ponto de vista tático, ele sugeriu mais movimentação de Cano e Cano, uma referência, mas também um ponto de partida para variações de ataque que possam surpreender o adversário. É hora de quebrar linhas, surpreender as defesas e castigar quem errar, afirmou, vislumbrando um Flu pressionando alto e explorando as brechas com agilidade. O ataque, que já balançou as redes com frequência, precisa reencontrar a letalidade. Fred destacou a importância de finalizar com inteligência, priorizando qualidade ao invés da quantidade de chutes. Chute sem direção é só barulho, resumiu, reforçando que o diagnóstico técnico precisa virar ação prática dentro de campo. No vestiário, a mensagem deve reverberar. Fred, respeitando o espaço de Renato Gaúcho, deixou claro que o espírito de liderança não se limita a quem está em campo. Um recado vem de dentro para fora: organização, comprometimento e vontade de vencer, concluiu, apontando para a união como força motriz. A torcida, por sua vez, recebeu o alerta com entusiasmo e cobrança. Nas redes sociais, o grito por reação virou tendência, enquanto as arquibancadas se preparam para empurrar o time com ainda mais intensidade. Fred sabe que a pressão popular é combustível extra, e cobra do elenco que retribua a energia com atitude. A imprensa, sempre sedenta por polêmicas e reviravoltas, já prepara manchetes que misturam expectativa e preocupação. Alguns analistas apontam o recado de Fred como um indicativo de insegurança, mas o ídolo ignora o pessimismo. O clube ressurge em momentos como este, garantiu, inflamando os corações tricolores. Agora, resta ao grupo interno transformar as palavras em atitudes.
O relógio avança, e cada treino se torna decisivo. O próximo confronto será a prova de fogo. Se o recado for atendido, o Fluminense pode recuperar o fôlego e retomar a caça ao topo do Brasileiro. Se falhar, os avisos de Fred ecoarão como premonição. A expectativa é palpável, e o clima de tensão cresce a cada instante. Fred plantou a semente do desafio. Cabe ao elenco regar, cultivar e colher frutos que façam jus ao legado que o ex-camisa 9 deixou impresso no coração do clube. O jogo de logo mais poderá definir um capítulo crucial desta temporada 2025. Aos pés do Cristo Redentor, o calor da expectativa reflete os desafios que se avizinham. O elenco se reapresentou com semblantes ainda movidos pelo recado de Fred. Os atacantes ensaiaram jogadas de combinação rápida, enquanto o meio-campo reforçou o treinamento de transição defensiva para neutralizar o poder de saída do Cruzeiro. Cada gota de suor passou a valer como um compromisso com a história do Fluminense. No campo, Renato Gaúcho ajustou as linhas, reforçou a marcação no corredor esquerdo, atento ao poder ofensivo de Edu em bolas alçadas, e pediu atenção ao trabalho de John Kennedy na recomposição. A estratégia passa pela solidez defensiva, mas Fred lembrou que, em sua era dourada, o Flu não se contentava em esperar. A postura, conforme o ex-camisa 9 defendeu, precisa ser de domínio territorial. Enquanto isso, nos bastidores, dirigentes aceleraram negociações por reforços pontuais para o meio-campo, caso a janela de transferência se abra até o fim de agosto. O alerta de Fred reacendeu o interesse em nomes que possam dar ainda mais versatilidade ao time em momentos de aperto. O torcedor imagina um time Fred atualizado para a modernidade, mesclando vigor físico e criatividade. O departamento médico, por sua vez, trabalha a todo vapor para recuperar Nonato, que vem de lesão muscular. A presença do volante, peça-chave na saída de bola, pode fazer a diferença em disputas contra linhas muito fechadas. Fred, com seu olhar clínico de goleador, enfatizou que a recuperação completa é mais valiosa do que uma volta apressada. No túnel de acesso ao gramado, câmeras capturaram o olhar concentrado de jovens promessas, sedentas por dividir o protagonismo. Fred mencionou exatamente esse ímpeto: ninguém pode achar que é dono da vaga. A cobrança interna, vinda de quem já vestiu a 9 tricolor, reforça o ambiente competitivo e saudável. A preparação mental ganhou ainda mais espaço. Psicólogos do clube intensificaram as sessões de briefing coletivo para trabalhar a confiança e reduzir o peso da cobrança externa. O recado de Fred virou tema de roda de conversa: como traduzir a fala em atitude e não em peso desmotivador? A resposta, esperam todos, está na superação diária. Em campo, o tradicional cronômetro do Maracanã mostrava 15 minutos de treino específico de pênaltis, palpite de Fred para momentos de penalização de jogos decisivos. Ele destacou que, em mata-matas, cada detalhe conta. A precisão das batidas no alvo pode ser o divisor de águas que separa heróis de vítimas da intolerância. Nas redes sociais, torcedores criaram a hashtag Recado do Fred, incentivando vídeos de apoio ao time. A diretoria monitora com satisfação a repercussão, mas deixa claro: o que vale é o que acontece em campo. Palavras que colidem com a paixão popular, mas que espelham o pragmatismo que Fred sempre pregou. A expectativa para o confronto contra o Cruzeiro não se limita aos 90 minutos. Equipes de marketing já trabalham em ações de ativação para reforçar o grito de "mostra quem manda" dentro do estádio. Fred, no entanto, lembra que alastras de hashtags não marcam gols, a entrega individual e coletiva é que vai determinar o placar. Do outro lado, o Cruzeiro respira confiança. Reforços de peso chegaram ao Mineirão durante o último mês, e a equipe mineira aposta em velocidade pelas pontas para quebrar linhas. O Flu, alerta Fred, deve estar pronto para respostas rápidas em transições defensivas, e o treino deste sábado reforçou a pressão pós-perda. Na coletiva pré-jogo, Renato Gaúcho elogiou o ímpeto do ídolo: ver a voz de Fred ecoar no vestiário é um presente para qualquer treinador. A declaração soou como endosso, mas também como desafio: transformar legado em realidade. O clima de parceria passa por aceitar críticas vindas de dentro, uma dinâmica que nem sempre é pacífica. A imprensa local e nacional já cravou manchetes alusivas ao duelo de gerações, Fred como mestre do passado exigindo entrega dos herdeiros de hoje. O roteiro, insistem colunistas,
pode se repetir em caso de resultado negativo, vai sobrar para quem estiver em campo, enquanto o mito observa de fora. A tensão faz o jogo transcender o gramado. Dentro da arquibancada, um mosaico tricolor foi preparado para formar a inscrição Vem com tudo. Fred citou a força da torcida como diferencial, quem está aqui empurra como se fosse mais um em campo. A mensagem reforça a união entre time e apaixonados, elemento que, em suas palavras, pode desequilibrar até partidas que parecem condenadas. Horas antes do apito inicial, o ônibus que levou a delegação ao Maracanã cruzou uma cidade tomada por verde, grená e branco. A sinfonia de buzinas e cantos acompanhou o trajeto, valorizando ainda mais o recado recebido. Fred, em cada frase, reavivou a chama de todos que respiram Fluminense, jogadores, comissão, diretoria e torcedores. E então, a bola vai rolar, e cada segundo valerá como resposta às palavras do maior goleador. O Fluminense sabe, mais do que somar 3 pontos, trata-se de reafirmar uma tradição. O recado de Fred, agora, se tornará realidade ou morrerá nos gramados. O legado pede ação, e o jogo será o veredicto final. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O Maracanã ferveu desde o primeiro toque de bola. O Fluminense avançou decidido, pressionando alto e deixando o Cruzeiro sem espaço para respirar. A sinergia construída nos treinos apareceu em cada passe e em cada marcação, como se o recado de Fred tivesse se materializado em forma de jogo. Aos 12 minutos, Cano tabelou com John Kennedy pela direita e cruzou o rasteiro. A defesa mineira se atrapalhou, e Germán Cano bateu firme, mas o goleiro João Ricardo fez grande defesa. O susto inicial mostrou que a Raposa não vinha para defender, mas o Flu insistiu. Na sequência, o meio-campo tricolor, comandado por André, ditou o ritmo. Cada arrancada era um lembrete do alerta de Fred, quebrar linhas e surpreender. E foi André quem, aos 25 minutos, serviu Ourinho na ponta. O jovem lateral encontrou Cano na área, que, dessa vez, não desperdiçou, 1-0. O gol incendiou a arquibancada. A torcida gritou mostra quem manda como nunca antes, embalando o time. Renato sorriu no banco, mas manteve o semblante sério, ciente de que a partida ainda estava longe de ser definida. Na volta do intervalo, o Cruzeiro tentou reagir. Edu cruzou bola perigosa e exigiu outra intervenção de Marcos Felipe, que se esticou todo para espalmar. A defesa tricolor, sólida como treinada por Fred, afastou o perigo e retomou a posse. O Fluminense passou a explorar os contra-ataques. Aos 18 minutos, John Kennedy arrancou pelo meio e foi derrubado na entrada da área. Pênalti claro. O árbitro assinalou, e a tensão voltou a subir. Na cobrança, Cano ergueu os olhos para a trave e converteu com frieza. 2-0, era o retrato exato do apelo de Fred por precisão cirúrgica. A dupla de ataque mostrou entrosamento e confiança. Com a vantagem, o Fluminense não arrefeceu. Pelo contrário, a pressão se ampliou. André articula jogadas com elegância, lançando Nonato na esquerda, que cruza fechado, quase encontrando Fred. A lembrança do ídolo pairou sobre o gramado. Já nos acréscimos, o Cruzeiro ainda teve chance de reduzir. Num chute de longe, a bola desviou em Orejuela e tirou tinta da trave. O silêncio momentâneo reforçou o frio na espinha, mas a defesa mandou para escanteio. Quando o árbitro encerrou a partida, o placar de 2-0 consolidou-se como resposta plena ao recado do maior goleador da história do Fluminense. O time cumpriu o script, transformou palavras em conquistas e renovou a confiança. Nos vestiários, o clima era de euforia controlada. Renato parabenizou a entrega coletiva, mas lembrou, isso é só o começo. Fred, em pensamento, sorriu satisfeito ao ver o legado reverberar na prática. Para o Campeonato Brasileiro, o triunfo mantém o Flu na cola dos líderes e diminui a diferença para apenas 1 ponto. A consistência desejada voltou a aparecer com força. Na Sul-Americana, a posição de mando de campo se fortalece, e a próxima fase pode trazer adversários ainda mais exigentes, mas o recado já ecoa em todo o continente.
Na Copa do Brasil, o confronto com o Internacional ganha novo fôlego. O resultado em casa reforça a ideia de que o clube pode sonhar alto em mata-matas, assim como Fred sempre viveu. O recado, transformado em gol e resultado, abriu um novo capítulo da temporada. Agora, cabe ao elenco manter a chama acesa, honrar o manto e seguir mostrando quem realmente manda em 2025. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.